Hoje nós estamos num sábado, 17 de agosto de 2019. Hoje eu queria tratar de um tema um pouquinho diferente, né? Na realidade é um tema correlacionado com os temas que a gente tem tratado nos últimos vídeos, né? Eu não estou conseguindo fugir do tema política, né? De política, porque o momento ele nos leva a isso, né? Nada é mais premente hoje no Brasil do que a questão política, né? É mais é um tema que é relacionado, que eu queria falar um pouco de economia hoje, né? Eu não sou economista, a minha formação é outra, né? Mas de uma certa forma, todo mundo né, tem uma certa formação, né? Com as suas graduações ali, nesse tema economia, né? As pessoas vivem, as pessoas têm que fazer as suas composições matemáticas do cotidiano, do dia a dia, né? Aquele dinheiro que entra, aquele dinheiro que tem que sair. Então todo mundo, de uma certa forma, tem lá uma certa ciência, vamos dizer assim, sobre esse tema. Eu puxei para falar, né, pensei em falar sobre esse tema, porque nós tivemos aí a semana passada as primárias na Argentina. E na Argentina ela é interessante porque ela é um exemplo muito bom para a gente tratar desse tema, né? Nessas primárias da semana passada nós tivemos a vitória assim, acachapante, né? As pesquisas elas já diziam, né, que a chapa da Cristina Kirchner e do Fernandes eles iriam vencer nas primárias, né? Mas nem as pesquisas alcançaram, né, as pesquisas não alcançaram aquilo que se concretizou na realidade, que foi uma vitória acachapante, né? É uma vitória que define o processo? Não, ainda não. É muito difícil que seja revertido, né? O Steve Bannon, né, que está participando ativamente da campanha, ele tem aí 2 meses para tentar reverter isso. É muito difícil, né? Porque é muito difícil porque a diferença foi muito grande, né? E por uma outra questão que me parece muito mais importante, é que o povo argentino ele tem uma capacidade de fazer interpretação dos fatos que supera a nossa condição aqui. Infelizmente é uma construção histórica isso, né? E os argentinos têm essa capacidade, e mais do que isso, né? Eles estão no meio de um segundo desastre na economia do país, né? A Argentina teve lá de 89 a 99 um governo do Menem, um governo ultraliberal, né? E que levou a Argentina a uma situação de miserabilidade que a Argentina nunca tinha passado, né? A Argentina passou ao longo do século XX por inúmeros altos e baixos, golpes, enfim, tal, mas aquela condição de vulnerabilidade social que a Argentina teve com a passagem do Menem, ela nunca tinha vivido, né? A Argentina ficou realmente quebrada, né? E aí, depois do Menem, veio, né, governos que foram aos poucos reconstruindo um pouco a Argentina. Começou com o Raul Alfonsín, né, fez uma política meio de centro, um pouquinho para a esquerda, tal. E depois a Argentina se colocou de pé de novo a partir do governo do Kirchner, né, do Néstor Kirchner. E aí é aquela coisa que a gente tem aqui, né? É uma realidade da América Latina, de certa forma, de outros países, mas da América Latina é muito forte, que você tem um poder de algumas famílias, um poder midiático oligopolizado, né? Em algumas famílias, e elas paulatinamente, inclusive na Argentina, que né, você tem uma estrutura educacional mais forte que a nossa, mas mesmo lá, essa coisa né, da criação de narrativas que vão, né, enfim, introjetando na sociedade de uma certa forma, e sempre com a mesma, né, as características são sempre as mesmas, né? Começa a falar de corrupção, que a esquerda está vinculada à corrupção, que os processos de construção de uma nova teoria econômica são necessários, enfim, aquela baboseira de sempre, né? E a Argentina, depois de 20 anos, né, de novo, ela cai no conto do neoliberalismo, do ultraliberalismo com o Macri. E quem é o Macri? O Macri é um Menem, né, digamos, com um perfuminho francês, assim, um cara mais, né, mais articulado, enfim, e que mais uma vez levou a Argentina, né, os argentinos caíram no conto
né, no conto fantasioso do neoliberalismo. Porque o Macri, novamente, como o Menem, colocou a Argentina numa outra condição de miserabilidade. A Argentina, né, a gente escuta de situações lá, sabe de situações de saqueamento de supermercado, né? O número de moradores de rua em Buenos Aires, ali na região central de Buenos Aires, é enorme, né? Voltando como era na época do Menem. Então, o que nós temos aqui, nós temos por isso que eu falo nessa questão da economia, não é necessário ser um acadêmico. Aliás, é melhor não ser às vezes, né? Dependendo né, do direcionamento que um determinado sujeito ele tem que tomar em função, sei lá, de questões outras aí que a gente não entende muito. Eu digo isso porque agora eu tive a semana passada, eu não costumo assistir a Globo News ou a Jornal Nacional por uma questão de saúde, né? Mas inadvertidamente eu assisti na Globo News um sujeito, um economista, né, tido como um acadêmico e tal, dizendo bobagens absolutas, assim, né? Bobagens absolutas, comentando sobre as primárias na Argentina, que não, a tendência agora é que a Argentina vire uma Venezuela, né? Isso é uma bobagem completa e absoluta. Não é necessário, por isso que eu falo, não é necessário ser economista, né, para contrapor um sujeito desse. Porque o que nós temos aqui é uma realidade que ela já é histórica, é empírica, nós experimentamos isso aqui. Sobretudo na América, outros lugares do mundo também. Mas na América Latina nós temos aqui a Argentina, que nos demonstrou empiricamente, né, como que é você estabelecer programas macroeconômicos em um país, né, um país que é capitalista da periferia do capitalismo. Não funciona. Não funciona porque, evidentemente, você tem lá, sendo periferia do capitalismo, nós somos países que são neocolonizados pelas potências capitalistas do hemisfério norte, sobretudo dos Estados Unidos, evidentemente, né? Então, não funciona. Não funcionou, está provado que não funcionou. A tendência é que, novamente, na Argentina, pela segunda vez, esse ultraliberalismo seja derrotado, porque, efetivamente, na prática, né, não funcionou. O mesmo acontece no México, né? O Obrador, ele vai ter que recuperar, e eu acho interessante, dou uma sugestão aqui, eu coloquei em algum momento aqui na rede, e muita gente colocou, um discurso que o Obrador fez, e eu vou colocar de novo, é interessantíssimo, é importante esse discurso dele, porque ele faz uma desconstrução de tudo aquilo que foi implementado, o ultraliberalismo no México e tal, que tanto a esquerda da Argentina agora se consolidar realmente a vitória, e o Obrador, eles vão ter que recuperar, e vão recuperar. Não tenha dúvida nenhuma que eles vão recuperar, porque já foi recuperado. A Argentina já teve um processo de recuperação que caiu de novo nessa vala comum, né, do conto do neoliberalismo. Então nós já temos experiências para isso. E o que nos assusta é que nós aqui no Brasil nós temos um caminho desse para ser percorrido, né? As pessoas aqui, e com o apoio dessa mídia oligopolizada que a gente tem, as 5 famílias que tocam a mídia do Brasil, estão fortalecendo aí, estão quase jogando o Bolsonaro no mar, mas porque já passou a Previdência, já passaram algumas medidas que, enfim, e vai passar mais algumas, tal, e vão jogar a coisa na mão do Paulo Guedes, né? A intenção é jogar isso na mão do Paulo Guedes, e o Paulo Guedes fazer exatamente o que Menem fez lá atrás na Argentina e Macri fez aqui, com fracasso absoluto. Então, o que nos assusta aqui, que esse período de tragédia que nós estamos vivendo, infelizmente, a gente tem que dizer isso, ela vai se agravar. Não tem como. Com essas políticas que o Paulo Guedes, né, que esse governo querem implementar, é desastre anunciado. Não tem o que fazer. Então nós vamos ter que estarmos muito fortes nesse momento, porque nós vamos passar por essa turbulência cada vez mais até, sei lá, 22, né? Que se nada acontecer, esses caras vão ficar no poder até 22. E nós vamos ter
problema de, não tenha dúvida, de aumento do aumento da pobreza no país, aumento das desigualdades. Esse é o plano, né? O plano, de certa forma, implícito, né, nisso, né, no projeto macroeconômico que temos pela frente aí, é de a gente chegar lá em 22 com um país absolutamente arrebentado, né? Não tem. E não adianta, né, virem aí, colocarem os caras para falarem na Globo News, né, esses economistas neoliberais, porque a coisa está dada. É isso que eu repito, né, é empírico, a experiência já está dada. Nós sabemos onde é que vai terminar isso. E a gente sabe que a recuperação, e aqui no Brasil também nós tivemos isso, né? Quando em 2003 tivemos que se recuperar, o Brasil teve que recuperar, entrar por uma outra trilha, né? Por uma outra estrada, para recuperar aquilo que em 99 o Brasil quebrou também, né? Em 99 o Brasil quebrou e nós tivemos que trilhar um outro caminho aí, que é um caminho né, completamente diferente, de abertura de políticas de crédito, né, programas de transferência de renda, enfim, outros programas sociais que implementaram, que impulsionaram a economia, que fizeram girar a economia internamente, que afastou o Brasil da enorme crise de 98, 99 e tal, porque você tinha um mercado interno muito forte, né, ativo e tal, em função disso, né, políticas de crédito, implementação de políticas sociais, de transferência, enfim, tudo isso que foi feito. E o que nós temos que fazer aqui é resistir, né, até quando esses caras estiverem no poder, resistir para que depois o país vai precisar ser isso. É um ciclo que nós estamos vivendo e nós vamos ter que, depois disso, reconstruir. Não tem jeito, nós vamos ter que fazer isso. É um processo que nós estamos passando, um processo que talvez seja um processo de aprendizado. O aprendizado com a dor não é o melhor aprendizado, né? A gente sabe disso, que não é, nunca foi o melhor aprendizado, você ter que sofrer ali na carne para você aprender, né? Mas enfim, é isso que nós vamos ter que passar. Nas próximas gerações aí nós vamos ter que entregar o país e o mundo de uma forma um pouquinho melhor, né? Sobretudo desses solavancos que nós estamos passando neste momento. Então tá bom, então era esse apanhadozinho geral só que eu queria falar de economia. Não sendo economista, não precisa ser economista, não precisa ser economia para entender algumas coisas que são muito escancaradas, né? Elas são óbvias, elas estão dadas aí. Então quando vier aí um economista graduado não sei aonde, tal, em Harvard, não sei o que, falar na Globo News, gente, desconfie que você, muito provavelmente, não sendo economista, você entende mais de economia do que esses sujeitos que estão falando por aí. Tá bom, gente? Um abraço, até mais.